Teleaula Parnamirim. Prezados professores da Rede Municipal de Parnamirim, quero dirigir-me a vocês neste dia 15 de outubro de 2020 para prestar-lhes uma homenagem em nome da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Parnamirim. Optei por apresentar ou reapresentar para os que já conhecem uma narrativa contida no livro do Dr. Augusto Cury, que trata da construção de uma torre na qual seria escolhida a profissão mais importante naquele concurso que estava planejado. Augusto Cury, para quem não o conhece, ele é psiquiatra, cientista e autor de várias obras interessantes, dentre as quais a Análise da Inteligência do Cristo. Esta narrativa, como disse, trata da história da construção de uma torre, local em que seria eleita e escolhida, através de votação mundial, a profissão mais importante. Essa torre foi construída, segundo descreve o autor, com degraus de ouro cravejada de pedras preciosas. Toda a imprensa mundial faria a cobertura deste evento e todas as classes sociais ali seriam representadas. Cada profissão era representada por um orador que deveria subir rapidamente a um dos degraus e apresentar um discurso convincente de que sua profissão, a profissão que ele representava, era a mais importante. Quando anunciada a primeira porta aberta, porque o mediador sempre pronunciava a frase, a porta está aberta. Quando anunciada a primeira categoria que se candidatou, que subiu a um degrau da torre, foi a dos psiquiatras. E o seu orador disse que as sociedades modernas estão adoecidas, a depressão, o estresse, o desencanto com a existência são características desta sociedade. E, segundo ele, o normal é ter conflitos e o anormal é ser saudável. E aí ele pergunta, o que seria da humanidade sem a psiquiatria? E responde ele próprio, um albergue de seres humanos sem qualidade de vida. Os psiquiatras pareciam, a partir deste discurso, imbatíveis. Na sequência, ao ser anunciada a porta aberta mais uma vez, candidatam-se os magistrados, os juízes de direito. E eles pronunciam o seguinte discurso: observem-se os índices de violência. Eles não param de aumentar. Sequestros, assaltos, violência no trânsito, maus tratos infantis, violência doméstica, entre tantas outras citadas por ele. Vocês querem segurança, dizia ele, aprisionem-se nos seus lares, porque a liberdade pertence aos criminosos. Sem os juízes e promotores, a sociedade se esfacela. Portanto, nossa classe é a mais importante. Na sequência, a terceira categoria, a categoria das Forças Armadas. O representante diria: os homens desprezam o valor da vida, se matam por muito pouco. O terrorismo elimina milhares de pessoas. Quem quiser a paz tem de se preparar para a guerra. Os poderes econômico e bélico, e não o diálogo, são fatores de equilíbrio no mundo espúrio. Sem as Forças Armadas não haveria segurança, o sono seria um pesadelo
e somos, portanto, a classe social mais importante e mais poderosa. Anuncia o mediador: a porta está aberta. E, na sua expectativa, os professores que estavam ao lado da torre, dialogando com os pais, deveriam subir a um degrau para pronunciar o seu discurso. O que fizeram os professores? Não subiram ao degrau, não subiram na torre, mas, provocados pelo mediador, eles decidiram dirigir-se aos representantes de cada uma das categorias que ali estiveram. E um deles, olhando para o alto, disse ao representante dos psiquiatras: nós não queremos ser mais importantes do que vocês. Apenas queremos ter condições para educar a emoção dos nossos alunos, formar jovens livres e felizes, para que eles não adoeçam e sejam tratados por vocês. Um outro professor olhou para os magistrados e disse: jamais tivemos a pretensão de ser mais importantes do que os juízes. Desejamos apenas ter condições para lapidar a inteligência de nossos jovens, fazendo amar a arte de pensar e aprender a grandeza dos direitos e deveres humanos. Assim esperamos que jamais se sentem num banco de réus. Um terceiro professor encarou o representante das Forças Armadas, dizendo-lhes: os professores do mundo todo nunca desejam ser mais importantes e mais poderosos do que as Forças Armadas. Desejamos apenas ser importantes no coração de nossas crianças. Almejamos levá-las a compreender que cada ser humano não é um número na multidão, mas um ser insubstituível, um ator único no teatro da existência. Assim, eles se apaixonarão pela vida e, quando estiverem no controle da sociedade, jamais farão guerra, sejam guerras físicas que retiram o sangue, sejam guerras comerciais que retiram o pão. Pois cremos que os fracos usam a força, mas os fortes usam o diálogo para resolver os seus conflitos. Cremos ainda que a vida é obra-prima de Deus, um espetáculo que jamais pode ser interrompido pela violência humana. Prezados professores, é assim que os vemos, é assim que os reconhecemos como os mais importantes. O sistema social não os valoriza a grandeza na proporção de sua grandeza. Entretanto, temos certeza que, sem vocês, a sociedade não tem horizonte, nossas noites não têm estrelas, nossa alma não tem saúde e nossa emoção não tem alegria. Palavras de Augusto Cury. Vocês, professores, são insubstituíveis. Somos os únicos profissionais capazes de transformar pedras em estrelas. Peço-lhes permissão para estender também esta homenagem simplória à minha primeira professora, Dona Alda Maria, que fará 90 anos no próximo 24 de outubro, que foi minha primeira alfabetizadora e a quem tenho muito carinho e gratidão por ter me iniciado na alfabetização do letramento. A cada professor, a cada gestor, coordenador de curso, coordenador pedagógico, nossos parabéns e gratidão pela maneira carinhosa, responsável
no cuidar e educar nossas crianças, jovens e adultos, o ser humano mais importante, o que há de mais importante em qualquer nação do mundo. Façamos o nosso melhor possível e que o Deus misericordioso nos conceda o suficiente para sermos felizes, hoje e sempre. Fiquem com Deus, muita paz e saúde, um beijo no coração.